Bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor estejam com todos vocês nesse dia. Amém. Bom Amém. dia. Hoje vamos ler aqui, né, o devocional do dia de hoje e depois a gente faz uma reflexão. Vamos ler A Fé com Deus Pai e o título hoje é A Melhor Parte. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Lucas, capítulo 10, 40. Você tem conseguido repousar tranquilamente nas últimas noites? Ou tem sido perseguido por preocupações que parecem intermináveis? A narrativa bíblica de Marta e Maria nos oferece um reflexo profundo sobre como nossas prioridades podem nos desviar do essencial, mergulhando-nos em inquietações desnecessárias. Muitas vezes nos vemos no papel de Marta, consumido por deveres e afazeres, perdendo de vista o que verdadeiramente importa. Jesus, ao ser abordado por Marta, entrega uma resposta profunda e que nos ensina muito. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42. Essa resposta nos convida a refletir. Será que as inquietações e preocupações têm solucionado os nossos problemas? A realidade é que tais sentimentos apenas nos afastam do que é verdadeiramente valioso. Não conheço todas as suas lutas e dificuldades pessoais, mas posso afirmar com confiança que o mesmo Jesus que compartilhou aquele momento com Marta e Maria está acessível. Importa-se profundamente com suas lutas e deseja um relacionamento genuíno com você. Embora servir aqueles que estão ao nosso redor seja uma expressão nobre de fé, é o seu relacionamento pessoal com Jesus que sustenta a sua alma. Se você tem se sentido sobrecarregado, solitário, clamando por ajuda sem ver mudanças, eu o encorajo a escolher a boa parte e passar o seu tempo aos pés de Jesus. Permita que ele acalme o seu coração, realinhe sua rota e o envolva com o seu amor, pois este é o caminho para uma vida verdadeiramente feliz. Na vida, sua melhor escolha sempre será aquela que o aproxima de Jesus. Palavra-chave: prioridades. Amém. Amém. Bem lindo. Bem lindo, né? Essa mensagem de hoje leva a gente a refletir o que a gente vem fazendo, né, com o tempo que a gente tem. Se a gente vem apenas, né, na rotina do dia a dia, se preocupando com os afazeres de tudo, né, da casa, do trabalho, de tudo, e deixando de lado o relacionamento com Jesus, né? Que a gente possa mudar as nossas prioridades, né? Que a prioridade é Ele, primeiro é Ele, depois as coisas, né? Depois os afazeres com o mundo, o resto. Exatamente. E muitas das vezes o que a gente foi ensinado, né, é justamente ao contrário, né? A gente desperta pela manhã e a gente vai procurar saber as notícias do mundo, né? Tudo que está acontecendo no mundo. Muitas das vezes pessoas nos enviaram mensagens no celular e a gente primeiro se conecta a isso, né? E o que acontece, né? Nas nossas vidas era assim também, né? Muitas das vezes a gente se contamina com aquilo, né? E a gente sai de casa contaminado com aquilo. Então a gente não se conectou primeiramente com o Senhor, né? Não buscou
beber da fonte, né? Ele fala: vinde a mim, vocês que estão cansados, né, e sobrecarregados, né? Porque o meu fardo e o meu jugo é suave, né? Então ele nos ensina isso a todo tempo, né? Que a gente vá até ele e busque ele em primeiro lugar, né? Então, quando a gente desperta, que a gente se conecte com o Criador, né? Que busque. Então, aí inverte as coisas, né? Quando a gente busca ele primeiro, ele nos conduz, né? Ele nos guia, nos orienta pelo caminho que tem a seguir naquele dia, né? Então a gente não fica perdido naquele dia, né? Ao contrário que se a gente não se conecta com ele, a gente fica perdido, né? A gente vai cuidar muitas das vezes do nosso corpo, né? A gente vai numa academia, a gente vai num parque caminhar, vai fazer tantas as coisas, mas a nossa alma e o nosso espírito não se conectou com o Criador, né? A gente não se conectou com ele. Então fica deficiente, né? A gente tem uma deficiência, Sim. né? E as coisas do mundo, né? Todas as preocupações, né? Elas vão crescendo dentro da gente e a gente vai vivendo uma vida, né? De ansiedade, né? Muitas das vezes de depressão, né? Então você vê lá no livro de Mateus, né? Mateus 6:33 fala assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele está falando? Todas as coisas. O que comer, o que beber, o que vestir. Quem disse isso foi Jesus. Então isso é uma garantia que nós temos nas nossas vidas, né? E tudo ele vai prover nas nossas vidas, né? Um verso antes, né? Um versículo antes, ele fala: não andeis ansiosos, né? Porque quem fica ansioso são os pagãos e não os filhos, né? Os filhos de Deus sabem que o nosso Pai proverá tudo, né? Basta a gente se conectar na fonte, né? Então essa leitura do dia de hoje, esse título, a melhor parte, né? Tinha Marta e Maria, que eram duas irmãs, né? E a Marta era fazedora, né? Ela estava o tempo todo fazendo, trabalhando. E Maria estava ali sentada nos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar sobre o reino. O reino de Deus, o reino dos céus é assim, né? E estava ali. E a Maria maravilhada, né? E a Marta lá, trabalhando. Então, esse é uma reflexão, né? Que nós temos que fazer nas nossas vidas, né? Parar para refletir o que nós temos feito, né? Ao longo desses anos nas nossas vidas. A gente tem buscado primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. A gente tem buscado a se conectar com a fonte verdadeira, né? Ele é a fonte verdadeira, né? E muitas das vezes não. Então a gente fica... na Bíblia diz que a gente fica como ovelha sem o pastor. Ele é o pastor supremo das ovelhas, está lá no livro de Hebreus. Então, se a gente não se conecta com ele, a gente fica perdido mesmo, como ovelha sem pastor, né? Com certeza. E aqui eu tenho um salmo para ler para vocês, que exatamente se conecta exatamente com isso que a gente está falando, né? Salmo 127, né? O Salmo 127, ele diz exatamente isso. Se você se conectar com a fonte, ele vai te mostrar o caminho que você tem que seguir e você não vai ter que passar por tantas dificuldades que nem a gente passa na vida sem estar conectado com ele, né? Salmo 127. Então diz assim, né? Se o Senhor não constrói a casa, em vão labutam os seus construtores. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigiam os guardas. Aí olha o que fala no versículo 2, né? É inútil que vocês madruguem e se atrasem para deitar, para comer o pão com duros trabalhos. Aos seus amigos ele dá enquanto dormem. Aqui tem um segredo, né? Nesse verso 2 tem um segredo. É inútil que vocês madruguem e se atrasem para deitar. Então o que ele está dizendo? Que a gente acorda cedo e dorme tarde, né? E você come o pão com duros trabalhos, né? Mas aos seus amigos ele o dá enquanto dorme. Então, assim, nas nossas vidas, na minha e na da Daisy, a gente sempre fez isso, né? A gente acordava de madrugada, a gente não se conectava com o Criador e a gente trabalhava até de madrugada, né? Às vezes até tarde da noite. Muitas das vezes a gente nem se via, né?
No final de semana a gente estava trabalhando de novo, fazendo. Eu sei que muitos irmãos estão nessa caminhada, nessa correria, né? Mas o Senhor está dizendo aqui na palavra dele, essa é a palavra dele, que é inútil a gente acordar de madrugada e se atrasar para deitar, né? E comer o pão com duros trabalhos. O melhor é o quê? O melhor é se conectar na fonte e ele vai te mostrar o caminho que você tem que seguir, né? Então, é porque assim, você vai buscar as outras coisas primeiro, né? Você vai buscar se preocupar e construir a sua carreira profissional, exatamente, né? A sempre dar o melhor desempenho no seu trabalho, a cuidar da casa, né? Que é importante. Mas aí o seu relacionamento com o Senhor, você não tem. E é a partir do seu relacionamento com o Senhor que a sua alma vai estar completa, o seu coração vai estar completo e você vai conseguir fazer todas as outras coisas com mais eficiência. Porque assim, se você faz só as outras coisas, vai chegar um momento que você vai estar burnout, né? A palavra nova, você vai estar estressado, você vai estar angustiado, sobrecarregado. E aí você não vai conseguir dar continuidade naquilo que você começou. Por quê? Porque você iniciou a sua casa sem fundamento. Você iniciou sua casa lá na areia. Então, por isso que primeiro tem que procurar ele. Que aí você vai iniciar sua casa na rocha. E o resto vai ser feito com mais tranquilidade, né? Com menos esforço. E conforme a vontade dele. Conforme a vontade dele. Na minha Bíblia fala assim, que você vai comer o pão da tristeza, porque você vai estar se afadigando tanto e a sua alma vai estar fraca, a sua parte espiritual vai estar fraca. Então você vai comer aquele pão com tristeza, mas se sua alma estiver forte, todos os outros desafios serão mais fáceis de você superar, né? Exatamente. E nós somos um tripé, né? Somos espírito, alma e corpo, né? Sim. Então a gente tem que alimentar todos os dias. A gente se alimenta o corpo, né? Normalmente 3 vezes por dia, café da manhã, almoço e janta, né? E a gente esquece muitas das vezes de alimentar a nossa alma e nosso espírito, né? E o mais importante é isso, porque o corpo, ele veio do pó e para o pó ele vai voltar, mas o nosso espírito vai voltar para o nosso Pai, Sim. né? Então a gente tem que alimentar o espírito todos os dias, né? Alimentar pela manhã e meditar durante o dia inteiro. Isso é a maior bênção de Deus, a gente poder... Tem uma parte da Bíblia que fala, né? Um espírito alegre é fácil, né, da gente suportar, mas aquele espírito triste e abatido, nem ele mesmo se suporta. Exatamente. Né? Então que a gente possa ver quais são as nossas prioridades e colocar a prioridade nele. Como ele mesmo falou aqui para Marta, apenas uma coisa é necessária, Marta. E Maria escolheu, não vou tirar dela. Né? Que a gente coloque ele como prioridade na nossa vida e o resto ele vos dará. Então será mais tranquilo, você vai conseguir, né, mais sucesso, você vai ser muito mais feliz em todas as áreas, espiritual, almática e do corpo. Exatamente. Né? Todas as vai coisas... estar completo, vai estar forte. Vai estar completo, vai estar forte. Esse é o que a gente tem aprendido ao longo desses anos, né? E tem feito toda a diferença nas nossas vidas. E através das nossas vidas, esses nossos irmãos que a gente tem ido conversar, né, pessoalmente, né, e ido à casa desses nossos irmãos, ensinar isso que a gente tem aprendido. E hoje a gente tem essa conexão aqui de poder colocar esse vídeo, né, ter um canal para poder mostrar para todos os irmãos o que a gente aprendeu, né? Então a gente está transmitindo aquilo que a gente aprendeu, né? Que vocês possam fazer isso também, que vocês desacelerem, né? E consigam se conectar com o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, né? Que consigam se conectar com o nosso Pai na primeira hora da manhã, que Ele seja a premissa da vida de vocês, né? E então a vida de vocês vai ser... Não é que vai ser mais fácil, né? Mas vai ser conduzida conforme a vontade do nosso Pai. Jesus nos ensinou uma oração, né? Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade. E a maioria das vezes a gente faz a nossa vontade, não a vontade do nosso Pai. A gente nem procura saber qual que é a vontade dele. A gente nem quer saber a vontade dele, né? A gente faz a nossa vontade e depois nós começa
a orar para Deus, oh Deus, me ajuda aqui, me salva aqui. Sim. Mas foi a vontade sua que você fez, não foi a vontade dele, né? E quando é a vontade dele, todas as coisas cooperam para o bem, sabe? Tudo que vai se encaixando. Eu vejo muitas pessoas dizerem, aquilo foi coincidência, né? Aquilo foi... Não, não foi coincidência, é o mover, é o agir de Deus nas nossas vidas, né? Não tem nada que aconteça aqui na Terra que não tenha a permissão do nosso Pai, entendeu? Então, é maravilhoso esse estudo do dia de hoje. Obrigado a todos os irmãos que forem assistir esse vídeo, né? Que vocês possam viver o melhor de Deus, né? Esse canal é o melhor de Deus, né? Então, que todos vocês possam viver na vida de vocês aquilo que Deus tem planejado para vocês, né? Que antes mesmo dele fundar o mundo, né? Dele criar o mundo, né? Ele já tinha algo planejado para nós e a gente tem que acessar isso, né? A gente tem que se conectar com ele para ele mostrar o propósito que ele tem nas nossas vidas. Isso é o mais importante para nós todos, né? Que a gente vive uma vida aqui, a gente nem sabe muitas das vezes o que a gente está fazendo aqui na Terra, né? E o nosso Pai vai e nos mostra o que você veio fazer na Terra. Então é maravilhoso isso. Obrigado, irmãos. Obrigado, Um beijo meu no amor. coração. Um beijo para todos. Que Deus ilumine o caminho de vocês, abra os olhos e ouvidos espirituais, que vocês possam se conectar com o Espírito Santo de Deus e viver o melhor de Deus na vida de vocês e através da vida de vocês, tá bom? Deus abençoe o dia de todos, que a graça e a paz de Deus estejam com todos vocês. Amém.